Amém. Depois que os filisteus tomaram a arca de Deus, eles levaram de Ebenezer para Asdod. Asdod era a principal cidade dos filisteus. E o que está acontecendo aqui em 1 Samuel capítulo 5? Havia ocorrido uma batalha que foi chamada de Icabô, ou Icabode. O que quer dizer Icabô? Icabô quer dizer foi-se a glória de Deus. Icabô é um termo hebraico, que quer dizer foi-se, ou a glória foi embora. Por que essa batalha foi chamada, esse lugar foi chamado de Icabô? Porque nessa guerra, irmãos, nessa batalha, os filisteus venceram a batalha, a luta contra os israelitas e levaram a arca da aliança. Foi nessa batalha que os filhos de Eli, Ofni e Finéias morreram. Lembra dos sacerdotes transgressores, dos sacerdotes que eram rebeldes ao Senhor, dos sacerdotes que não temiam a Deus, que profanavam o templo, que comiam das gorduras do Senhor. Então eles bagunçaram até quando puderam, mas quando chegou no meio da guerra, irmãos, pereceram. Então, irmãos, sempre vai chegar o momento de prestarmos conta daquilo que estamos fazendo. Às vezes o homem pinta e borda, até que chega o seu tempo de prestar conta com o Senhor. E sabe, irmãos, eles aprontaram tanto. Eu me lembro, quando eu penso em Ofni e Finéias, eu lembro de Sansão. Como Sansão, irmãos, fez e aconteceu, e quantas vezes o Senhor o perdoou, e quantas vezes o Senhor deu a ele mais uma chance, e quantas vezes ele foi alertado, advertido, mas continuava atrás dos desejos, atrás das meretrizes, se embriagando de vinho. Até, irmãos, que um dia, quando ele saiu na batalha contra esses próprios filisteus, ele saiu e gritou, porque quando ele saía contra os filisteus, a palavra de Deus diz que o Espírito do Senhor se apossava dele. Você sabe que o Espírito do Senhor, ou o Espírito Santo, na antiga aliança, não habitava no homem. O Espírito começou a habitar no homem a partir da nova aliança. Depois que Cristo morreu, a Bíblia fala em Atos, no capítulo 2, e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E lá em Atos 2 vai falar desse batismo, da descida do Espírito Santo, e aí ele passa a habitar. Mas não é porque ele não habitava no homem, irmãos, é que ele não existia, ele sempre existiu. O Espírito Santo estava lá na criação, Deus Pai, Deus Filho e o Espírito Santo. Façamos nós o homem, então, era a Trindade fazendo todas as coisas. Mas na antiga aliança, o Espírito Santo, ele vinha como gotas de orvalho, como gotas que caem do céu. O Espírito Santo vinha em momentos específicos, como uma unção específica, para algo determinado, para ajudar o povo de Deus. Então Sansão, quando ele saía à guerra contra os filisteus, ele pegou muitas vezes uma queixada de jumento, e com uma queixada de jumento, o que é isso? Um queixo de jumento. Um jumento morreu, se decompôs o seu corpo, e ficou lá o queixo do jumento, a mandíbula do jumento. E com aquilo ali ele pegou e fez daquilo uma arma, e matou 3.000 filisteus com uma queixada de jumento, ele sozinho. Você consegue entender, irmãos, que para mim, Sansão é um dos personagens da Bíblia mais misteriosos de todos eles. Sabe por quê, irmãos? Porque Sansão, já pensou nisso? Sansão, ele era um exército de um homem só. Ninguém na Bíblia fez nada sozinho, irmão, só Sansão. Sozinho eu digo, ele estava sempre com Deus. Quando ele deixou de estar com Deus, aí ele ficou realmente sozinho, e ele se deu mal. Mas nenhum homem fez nada sozinho, sem estar com outro homem. Se você pegar, Jesus tinha discípulos, Paulo tinha discípulos, não é isso? Se você pegar lá Moisés, tinha Josué. Se você pegar Elias, tinha Eliseu. Se você pegar Davi, tinha os valentes. E Sansão, irmãos, ele tinha o Senhor. Ele era o exército de um homem só. Vem a guerra, sabe o que é um exército, irmão? 3.000, 4.000, 5.000 homens, e do lado de cá só tem um. A gente vê Davi vencendo um gigante, e a gente fica impressionado, porque Davi era franzino,
A Bíblia fala, né, mas os escritos históricos falam que Davi, ele era baixo, ele era magro, ele era branco, ele era ruivo, ele era sardento. E ele era diferente dos seus irmãos. Por isso que existe uma forte corrente teológica que fala que Davi era um filho fora do casamento. Por isso que ele escreve um salmo dizendo: em pecado me concebeu a minha mãe. Por isso que ele não se assentava à mesa com seus irmãos, porque um filho legítimo, ele tinha que fazer funções diferentes dos filhos legítimos, e não se assentava na mesa com os filhos legítimos. E ele não tinha uma figura física de um hebreu, porque os hebreus, eles eram maiores, eram mais morenos, eram mais fortes. Não era franzino, branco, sardento, como era Davi. Só que a gente vê a história de Davi, e esse Davi, um menino vencendo um gigante. Golias era um gigante, Golias de Gate. Se você pegar a descrição que a Bíblia nos dá sobre as medidas de Davi, as medidas de Golias, você vai ver que ele tinha aproximadamente 3 metros de altura, 2,90 metros mais ou menos. Era o tamanho de Golias. Porque também tem gente que pensa assim: é um gigante, irmãos. Na Bíblia não tinha, irmão, gigante de 5, 6, 10 metros, não. Quando falam gigantes, eram homens acima da média. Então, irmãos, um homem de 3 metros é muito grande. Só que você sabia que hoje, na atualidade, existem homens de 2,30 metros? Então é quase um Golias de Gate. Né? Existem homens hoje, vivos aí com 2,40 metros, 2,30 metros. Então, Golias era um gigante, porque ele tinha 2,90 metros, aproximadamente. Né? Entre isso aí e quase 3 metros de altura. E Davi era pequeno, franzino, só que venceu Golias. Você sabe a história, e isso nos impacta e fala: uau! Irmão, você já pensou em Sansão? Sansão não venceu Golias, ou seja, talvez ele não tenha lutado com nenhum gigante, mas pensa um homem, irmãos, lutar com 3.000. E não foi a batalha maior que Sansão lutou, ele lutou com mais homens. Pensa todo o exército de um lado, sabe, enfileirado assim, numa planície, do outro lado só tem um homem. Era o juiz de Israel no seu tempo, Sansão, e ele era para a guerra sozinho. Você já pensou nisso? Você já pensou num homem desse e não entender o propósito de Deus que está sobre a sua vida? Você já pensou um homem sozinho vencer 3.000 homens e não entender, irmãos, que existe algo específico? Então teve uma vez que quando o Sansão saiu e gritou, e quando ele gritava indo contra os filisteus, diz que o Espírito Santo se apoderava dele, e a força dele, irmãos, era multiplicada por 1.000. Ele rasgava um leão no meio, como se rasga, irmãos, um coelho. Já pensou nisso? Só que certo dia ele saiu, e quando ele gritou, estava diante dos filisteus. Diz a Bíblia assim: não sabia Sansão que o Espírito Santo não era mais com ele. Uau! Já pensou, irmão? Na maior crise, na maior dificuldade, no dia que você mais precisar, quando você sair e falar: Deus, somos nós, e o Senhor fala: não, dessa vez é você sozinho. Querido, eu não quero passar por isso e não vou passar. Não vou passar. Sabe por quê, irmãos? Porque ele andou, e ele pintou e bordou, e ele escarneceu do Espírito do Senhor, irmão, até que o Espírito Santo não era mais com ele. Então ele foi preso, foi pego, seus olhos foram furados, seu cabelo cortado, e ele colocado como, sabe, um bicho, rodando uma moinha. Aquilo que a moinha era rodada pelos bois, e ele foi, sabe, colocado no lugar de um animal, de um quadrúpede, para rodar uma moinha. E quando os filisteus se juntavam no templo de Dagon, quando os filisteus se juntavam na corte, tinha o rei filisteu e os homens levavam Sansão para o povo rir dele. Ele divertia os filisteus. Virou motivo de piada, de chacota. Você sabia, irmãos, que existem alguns Sansãos no meio da igreja hoje?
Homens que se moveram de uma forma extraordinária, porque o Espírito Santo lhe dava autoridade, porque o Espírito Santo lhe concedia poder. Mas de tanto, irmãos, sabe, negligenciar isso, viraram motivo de piada. Pessoas chegam a certo ponto de virar motivo de piada, de se tornar cego espiritual, que não vê mais nada. Não entende, não consegue ver. Pessoas que entram em lugares, sabe, onde não enxerga mais um palmo na frente do nariz. Pessoas que começam a fazer, sabe, as suas sociedades e fazer, sabe, e entrar por uns caminhos de relacionamentos, de coisas, sabe, fora do casamento e na área financeira e nas determinadas áreas, se tornaram cegos. E sabe o que acontece, irmãos? O inferno se diverte com ele. E ele era um Sansão. Sabe, nós precisamos entender, querido, aquilo que carregamos. Nós precisamos entender, irmãos, o depósito de Deus sobre nossas vidas. Nós vamos ter que deixar, irmãos, muitas coisas. Uma frase do meu pastor, irmãos, que eu gosto, diz: não se trata apenas de abandonar as coisas proibidas, mas de renunciar até as permitidas, por amor ao Evangelho. Porque, irmãos, nós precisamos entender, sabe, decidir, definir algumas coisas. Então, voltando, fechando parênteses do Sansão, porque não é dele que nós vamos falar nessa noite. E voltando lá para a batalha de Icabô, onde Ofni e Finéias, filhos do sacerdote Eli, que transgrediam como Sansão, também. Por que parece muito a história? Porque um dia, no meio da batalha, eles foram para a primeira batalha e perderam a batalha, só que não morreram. Aí eles voltaram para casa. Quando eles voltaram para casa, em vez deles se arrependerem genuinamente, o que eles fizeram? Não, eles continuavam transgredindo. Eles só pegaram a Arca da Aliança e levaram para o meio da guerra. Eles pegaram a presença do Senhor, porque hoje a presença do Senhor, irmãos, é o Espírito Santo dentro de nós. Amém? Hoje a Arca da Aliança não está no Santo dos Santos, a Arca da Aliança está dentro de você. Na verdade, irmãos, a Bíblia fala que nós nos tornamos o tabernáculo de Cristo. Que nós nos tornamos, irmãos, uma casa viva. E porque somos o tabernáculo de Cristo, a sua presença, ou seja, a arca está dentro de nós, pelo Espírito Santo. Então não se trata mais de um amuleto, de uma caixa, mas naquele tempo era assim, a presença do Senhor era invocada sobre o propiciatório, aquela tampa de ouro que existia 2 anjos que tampavam os olhos. Levantavam as asas sobre a cabeça, encostavam as asas. Sabe o que diz isso aí, irmãos, a respeito de unidade? Se você for ver o desenho original, aqueles anjos, eles tocam o pé embaixo, ligando a terra. Eles tocam a ponta do joelho, ligando a interseção da cruz. E eles tocam as pontas das asas. Um no outro, dizendo: o que for ligado na terra, está ligado nos céus. Sabe o que acontece? Eles pegaram isso como um amuleto e levaram para o meio da guerra. Quando eles levaram isso para o meio da guerra, houve um alarido no meio da guerra, do combate. Eles começaram a se alegrar. Todo mundo, quando viu a Arca da Aliança, os hebreus começaram a dançar e a fazer festa. E entraram em júbilo porque disseram: a presença está no nosso meio. A Arca da Aliança agora está habitando no nosso meio. Então agora nós vamos vencer a próxima batalha. Só que quando eles começaram a fazer aquele alarido de festa, os inimigos por 1 minuto se intimidaram. Os filisteus ficaram assim dizendo: a arca agora está no meio deles. E agora não há mais quem possa vencê-los. Por quê? Porque o inimigo conhece o poder de Deus, irmão. E o poder, sabe, os inimigos dos filisteus, eles se estremeceram. Só que diz ali, irmãos, que um espírito, que alguém veio e disse aos filisteus:
Porque Satanás também sabe, irmãos, quem teme e quem é só barulho. Satanás também sabe, irmãos, os ambientes onde é só barulho e é onde há poder. Então foi dito aos filisteus pelo Espírito, não o Espírito de Deus, pela uma ação do inferno foi dito aos filisteus: podem atacar, a arca está lá, mas Deus não está com eles. Irmãos, o diabo sabe alguma coisa que eles não sabiam. Eles pensavam: agora a vitória é certa, a arca está aqui. E Satanás foi lá e falou para os filisteus: podem atacar, a arca está lá, mas Deus não. Podem ir. E os filisteus foram e guerrearam, e mataram Ofne, e mataram Finéias, e venceram os hebreus, e tomaram a arca da aliança, e colocaram numa carroça, num carro, numa carroça, e vieram festejando, celebrando, gritando, fazendo festa, e a arca numa carroça. Colocaram a arca numa carroça, e vieram celebrando, fazendo festa, conduzindo a arca, até onde? Até Asdod, a capital dos filisteus, ao templo de Dagon, que era o principal deus dos filisteus. Dagon é o sereio. Conhece a sereia? Uma mulher com seios fartos, amostras, e da cintura para baixo é um peixe. O Dagon, da cintura para baixo é um peixe, para cima ele é um homem, másculo, forte, é o sereio. É o Deus, irmãos, da sensualidade. É o Deus da embriaguez, da sensualidade, da prostituição. Você consegue entender, voltando lá para Sansão? Sansão está querendo estar na minha história hoje, de todo jeito. Que Sansão foi vencido, exatamente por esse espírito. O que agia na vida de Sansão? Sensualidade. Aonde ele foi parar, irmãos? Diante do templo de quem? De Dagon, o sereio. Está entendendo isso? Sabe o que acontece? Eles foram fazendo festa e batendo lata e fazendo barulho e tocando instrumentos, e a arca numa carroça. Guarde isso, a arca numa carroça. E quando chegou lá, colocaram a arca no templo de Dagon. Irmãos, a arca foi colocada, sabe, como um prêmio de guerra. Eles colocaram lá a arca dentro do templo de Dagon como um troféu. Nós vencemos o Deus de Israel. Nós vencemos os hebreus. E trouxemos do meio dos hebreus a sua principal troféu. Nós trouxemos do meio dos hebreus o seu principal objeto de adoração, a arca da aliança, ou arca do testemunho, pelo qual se invoca o nome do Senhor, é nossa. E hoje podemos ver que era tudo só mentira, era barulho. Por quê? Porque essa arca estava no meio do seu povo. E nós vencemos o povo de Deus, mesmo com a arca no meio deles. Ou seja, essa arca não vale tudo aquilo que valia. Aí colocaram a arca lá dentro e falaram para Dagon: Dagon, receba, Dagon, tu és o nosso Deus, Dagon. Receba como um troféu, por nos abençoar em batalha, a arca do Deus de Israel. E colocou a arca na frente de Dagon. Só que eles saíram de lá, irmãos. E quando eles voltaram no outro dia, a arca estava no mesmo lugar, mas Dagon havia sucumbido diante da arca. Uau! Sabe o que Deus estava dizendo? Eu não pelejo no meio dos ímpios, mas eu pelejo pela minha própria glória. Sabe o que o Senhor estava dizendo? Eu não pelejo no meio dos profanos, no meio da impiedade. Eu não pelejo onde há desalinhamento pelo meu espírito, mas eu pelejo por mim mesmo. Eu pelejo pela minha própria glória, pela minha justiça. Era o que acontecia também na vida de Sansão, ou seja, a arca está lutando por ela mesmo. Deus está dizendo: não precisa ninguém lutar por mim, eu sou Deus. E eu mesmo luto as minhas guerras.
Eu não preciso de homem algum para lutar por mim. Eu sou o Deus que sustento todas as coisas na palma das minhas mãos. E aí eles chegaram em Asdod, chegaram os sacerdotes de Dagon, o sereio, e ele está caído. A arca da aliança está colocada aqui, irmão. E o Dagon, o sereio, está de peito no chão, caído, debruçado, a estátua, o poste ídolo do Deus dos filisteus. Aí eles vão lá, levantam, aquilo tinha um peso danado, levantaram aquilo, muitos homens, colocaram no lugar, arrumaram direitinho, poliram, organizaram, e disseram: o que será que tirou esse Deus do lugar? Quanto tempo, quantos anos isso aí está aqui, nunca caiu, nunca derrubou. E aí, irmãos, foi-se aquele dia, e na manhã do dia seguinte voltaram, e quando entraram no templo do Dagon de novo, lá está ele novamente no chão. Só que sabe o que diz a palavra, irmãos? Suas mãos foram cortadas, e sua cabeça arrancada. E o Senhor estava dizendo: nenhum Deus prevalece diante da minha presença. Eu sou o Rei dos reis, o Senhor dos senhores, o Deus de toda a terra. Eu sou único, magnífico, triunfo sobre todas as coisas. Ele estava dizendo, era para o povo: põe ele de novo aí, que amanhã ele vai virar pó. Levanta ele de novo. Deus estava dizendo: vem para a guerra. Agora não é mais um povo profano, não. É comigo que vocês estão lutando. Vem, levanta esse Deus de vocês de novo. Que na primeira vez eu só derrubei, na segunda vez eu arranquei a cabeça e os braços. Na próxima vez eu vou esmigalhar ele e vai virar só pó. E a cabeça, irmãos, e as mãos de Dagon ficaram em cima da soleira do templo. De forma que até hoje, ao entrar no templo de Dagon, não se pisa na soleira. Porque disseram, sabe o que eles entenderam? Foram lá colar as mãos. Já pensou, irmão, num Deus colado? Passaram um durepox na cabeça, um super bonde nos braços, nas mãos. Um Deus remendado. Deus de remendo. O sereio remendado. E eles falaram assim: vamos tirar essa arca daqui e dar sumiço com ela de lá. Sabe por quê? Porque o nosso Deus, Dagon, não aguenta não, diante dessa arca. Sabe o que eles fizeram, irmão? Tiraram a arca do templo de Dagon. Só que a arca ainda permaneceu no meio das cidades dos filisteus por algum tempo. Permaneceu em Asdod. Sabe o que começou a acontecer? Então Deus veio e tocou a cidade. Deus estava falando: libera a arca, ela não é de vocês. E aí começou a dar tumores. Eu quero dizer para você, no original, irmão, da palavra é hemorroida. Então, irmãos, hemorroida nasceu na Bíblia. E infelizmente nasceu através do pecado. Então, nós precisamos repreender isso em nome de Jesus. A Bíblia fala, querido, o original é hemorroidas. Deus começou a tocar aquele povo com hemorroidas. Por que algumas versões falam tumores? Porque esses tumores, irmãos, são tumores no ânus. São hemorroidas, hemorrágicas. A história é bem clara nisso. As cidades dos filisteus, principalmente a capital Asdod, foi tomada por tumores hemorrágicos no órgão excretor. E todo aquele povo ficou desesperado e disseram: vamos botar essa arca para fora daqui, porque Deus de Israel está pesando a mão sobre nós. Então está vendo, irmão, Deus está lutando sozinho. Se o exército de Israel, Ofni, Finéias, tudo não resolveu nada, Deus luta sozinho. Aí eles colocaram a arca mais uma vez numa carroça. Mais uma vez numa carroça. Eles colocaram a arca lá e mandaram ela
botaram lá um boi e mandaram a arca embora. Essa arca, irmãos, foi achada e foi levada para a casa de Abinadab, em Kiriat Jearim. E ali ela ficou por muitos anos, em Kiriat Jearim. E ali ela era cuidada por Abinadab e pelos seus filhos, Uzá e Aiô. Só que ali ficou a arca durante todo o reinado de Saul. Saul reinou por 40 anos. E a arca ficou fora de Israel, fora de Jerusalém, todo o reinado de Saul. Quando Davi, o rei segundo o coração de Deus, ele assume o governo sobre todo Israel, o que acontece? Davi, ele tem 3 unções. Ele foi ungido diante da sua família, amém? Depois ele foi ungido diante da sua tribo, Judá, e depois ele foi ungido diante de todo Israel. Amém? Davi, irmãos, é uma tipologia, irmãos. Da descendência de Davi viria Yeshua. E quando Davi, o único rei de Israel que foi capaz de unificar as 12 tribos em uma, por que Jesus é filho de Davi? Porque Jesus é o rei que vai unificar todas as tribos numa única igreja. Está entendendo? Não houve nenhum rei antes de Davi, não houve nenhum rei depois de Davi que unificou todo Israel numa única nação. Está entendendo isso? Que conquistou as fronteiras dos seus inimigos, que entregou para o seu filho, irmão Salomão, sim, de mão beijada, um reino estabelecido. Sabe o que acontece? Ele vai então buscar a arca da aliança, que está em Kiriat Jearim. Ele vai falar assim: olha, em todo o reinado de Saul, não se preocuparam com ela, ela ficou lá fora. O que é a primeira coisa que ele faz? O primeiro ato do governo de um rei, segundo o coração de Deus. Muita gente diz que é buscar a arca, não é. O primeiro posicionamento de Davi como rei é partir para Jebus, a fortaleza dos jebuseus, e tomar o coração do reino, e tomar Sião, e tomar a cidade de Davi, e tomar Jebus da mão dos jebuseus, porque era o único lugar que na conquista do povo, de Israel, quando veio do Egito, entrou na terra de Canaã, Jebus ficou tomada, e lá estavam os jebuseus, que eram povos cananeus. Então Davi parte para lá, desapossa a fortaleza dos jebuseus. Por quê? Porque ele precisava de um lugar para colocar a presença, a arca. Porque Deus já tinha dito que essa arca, quando fosse, trazida de Kiriat Jearim, quando fosse trazida da casa de Abinadab, ela não ia para o tabernáculo de Moisés. Ela não ia para os montes em Gibeon, para o tabernáculo de Moisés. Ela iria para uma tenda que Davi construiu na cidade de Davi, chamada a tenda de Davi. Irmãos, e como se sabe pouco sobre isso? Como a Bíblia é rica em explicar sobre isso, e como, irmãos, as pessoas na igreja sabem tão pouco sobre tenda de Davi. Eu vou dizer uma coisa, eu não queria nem dizer, mas Deus está falando, diz. E tem coisa que a gente fala, irmãos, depois a gente fica com problema. Mas, irmãos, ministros do altar, sejam eles pregadores ou sejam eles músicos, que não entendem sobre o tabernáculo de Davi, estão com um sério problema. Com um sério problema. Por quê, irmãos? Porque isso tem tudo a ver com adoração. Não se prega, não se ministra num púlpito, não se canta num púlpito sem entender sobre tenda de Davi, sobre a transferência de sacerdócio, sobre como, Davi tirou a tenda, a presença, a glória da casa de Abinadab, e em vez de levar aos montes a cidade sacerdotal levítica, que ficava em Gibeon, e ele leva então, não leva para esse tabernáculo, mas leva sim a arca para a cidade de Davi, e constrói uma tenda. Isso tem tudo a ver, irmãos, com funcionamento, com louvor, com adoração. E quando eu entendo sobre isso, irmãos, eu adoro diferente.
Eu não fico como a maioria, né, da igreja que chega na hora do louvor, fica assim. O outro senta e diz, hoje eu estou tão cansado. O outro senta e diz assim, hoje eu estou tão desanimado, tive um problema. Por quê, irmão? Porque não sabe o que é adoração. Porque adorar, irmão, não é quando você está feliz. Você adora porque Ele é digno de receber. E você tem que adorar independente da forma como você se sente. Porque a adoração não é sua, é dele. Então, irmãos, a adoração não é dar a Deus aquilo que eu estou sentindo, é dar a Deus aquilo que Ele quer receber. Então, independente do que eu estou sentindo, se Ele quer receber, e Ele pediu, me adore, você adora da forma como tiver. Por isso que Ele diz, os velhos, as virgens, os jovens se alegrarão na dança. No cativeiro o Senhor falava, se alegre na dança, e eu mudarei o seu pranto em alegria, as suas lágrimas em riso. Mas deixa eu falar para você, depois a gente fala da tenda de Davi. Tem uma mensagem, irmãos, nossa, no YouTube, sobre a tenda de Davi numa escola. É uma mensagem tranquila, irmãos, 2 horas e 20 minutos. Só sobre a tenda de Davi. Depois você vai lá e você ouve. Mas está lá, liberado, não precisa nem comprar. Só você acessar lá e vai estar lá, a tenda de Davi. Mas, deixando a tenda de Davi, quando Davi, então, ele se torna rei sobre todo Israel, ele quer buscar a arca. Então ele vai lá na casa de Abinadab, buscar a arca. E o que acontece? Está escrito aí, 2 Samuel 6, abre lá para nós. Segunda Samuel 6, verso 1 diz assim: de novo Davi reuniu os melhores guerreiros de Israel, 30.000 ao todo. Ele e todos os que acompanhavam partiram para Balaá em Judá, para buscar a arca de Deus, a arca sobre o qual se invoca o nome do Senhor dos exércitos, que tem o seu trono entre os querubins acima dela. Puseram a arca de Deus num carroça. Puseram a arca de Deus numa carroça. Em algumas versões diz, puseram a arca de Deus num carro novo. Em outras diz uma carruagem. Em outras diz num carroção. Olha só. E levaram da casa de Abinadab na colina. Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, conduziam o carroção com a arca de Deus, e Aiô andava na frente dela. Davi e todos os israelitas iam cantando, dançando perante o Senhor ao som de todo tipo de instrumentos, de pinho, harpas, liras, tamborins, chocalhos, símbolos. Quando chegaram à eira de Nacon, Uzá esticou o braço e segurou a arca de Deus, porque os bois haviam tropeçado. A ira do Senhor acendeu-se contra Uzá, por seu ato de irreverência. Por isso Deus o feriu. Ele morreu ali mesmo, ao lado da arca de Deus. Davi ficou contrariado, constrangido, porque o Senhor, em sua ira, havia fulminado Uzá. E até hoje aquele lugar é chamado de Pérez Uzá. Escuta, irmão. Então Davi foi buscar o quê? A arca de Deus. Aonde? Em Quiriat-Jearim, na casa de Abinadab. Davi foi lá com 30.000 homens. Pegou a arca e botou aonde? Pegou a arca e botou numa carroça. Igualzinho os... Da mesma forma que a arca, ela foi conduzida lá da batalha lá de Icabode, ou Icabô, até Asdod, a cidade dos filisteus. Aonde que colocaram a arca? Na carroça. E foram fazendo festa, porque era um troféu. Irmãos, a arca aqui me parece que continua sendo um troféu. Porque ela foi colocada, pegaram uma arca, jogaram numa carroça,
E vem Davi com os seus homens, 30.000 deles, celebrando, fazendo festa e tocando. Os símbolos, as harpas, as liras, os tamborins, muito barulho. Para quem olhava de fora, muito fogo, muito poder, avivamento, porque tinha barulho, tinha grito, tinha rodopio. Só que, irmãos, tinha quebra de princípio. E não adianta, querido, ter língua estranha, ter paletó rodando, ter gira-gira, ter o que for, querido, e tiver quebra de princípio. Se quebrar princípio, quebra unção e gera morte. Eles vêm trazendo na carroça, em uma festa, Davi está em festa. Aqueles soldados de Davi estão em festa, só que, irmãos, chega o momento de Deus parar a festa. E o Senhor chega, quando vem assim, ó, a carroça está vindo, carregando. Quando chega na eira de Quidom, diz lá que o Senhor pegou uma pedra e botou bem no meio do caminho, para que os bois pudessem tropeçar. Sabe quem é a pedra? Yeshua, que para os avivamentos sem propósito, que para as movimentações fora do princípio, que para o caminhar da igreja. Davi não era servo de Deus, não era o rei segundo o coração de Deus, então ali ele representa Israel, e Israel é a igreja. Então essa pedra é Jesus, que para a igreja fora do princípio. Uau! O boi vai lá e tropeça. Quando o boi tropeça, dá uma balançada na carroça. E quando a carroça balança, a arca é a presença e vai descendo. E quando ela vai descendo para poder cair, Uzá segura a arca para que ela não caia. E quando ele segura na arca, ele é automaticamente fulminado. Morreu na hora. Na hora, caiu morto. Instantaneamente. Irmão, nós não temos tempo de falar sobre isso aqui, mas a palavra usar, se você pegar o Strong, o dicionário, e puxar a palavra usar no original, significa força. Está dizendo quando a presença de Deus, ela é segurada pela força. Quando a presença de Deus, a arca glória, quer ser conduzida, segurada por força, existe morte, Deus fulmina. Porque não é por força e nem por violência, é pelo meu espírito. Não é por força nem por violência, é pelo meu espírito. Não é isso que a palavra nos ensina? Então usar significa força, força que tenta segurar a presença. Por quê? Porque os bois tropeçaram. Quem é o boi? O boi na Bíblia inteira fala de duas coisas: sacrifício e serviço. O boi fala sobre força, serviço. Então por que o boi tropeçou? Porque é o serviço de uma igreja sendo parada pela pedra. Quem é a pedra? Jesus. Será que esse texto é profético? Aí Davi fica impressionado. Olha só, mantenha esse texto aberto e abre também em 1 Crônicas 13, que fala sobre a mesma coisa, para você ver. 1 Crônicas 13, verso 12, diz assim, 1 Crônicas, capítulo 13, verso 12. Naquele dia temeu Davi a Deus, dizendo: como trarei a mim a arca de Deus? Irmãos, talvez seja essa a pergunta das nossas vidas. Naquele dia temeu Davi ao Senhor. Querido, eu te pergunto, você já teme ao Senhor? Naquele dia o rei segundo o coração de Deus, o homem chamado para ser o rei, não sabia o que estava fazendo. Sabe o que ele fez? Negligenciou uma lei. Qual que era a intenção do coração de Davi? As melhores.
Qual que era a intenção daqueles 30 mil homens? A melhor das intenções. Qual que é a intenção de usar? Vou segurar a arca para que a arca não caia. A melhor intenção. Deus não se move por intenções. Deus se move pela sua palavra. Isso é algo que a igreja precisa entender, irmão. Não, eu fiz aquilo, pastor, porque eu senti. Eu fiz aquilo, pastor, porque sabe, o meu coração falou, mas a palavra não falou, querido. E você está traindo morte para a sua vida. Sabe que algumas vezes é chato, irmãos, estar na carne do pastor. É chato estar no papel do pastor algumas vezes e falar as mesmas coisas para algumas pessoas. E dizer, meu irmão, pelo amor de Deus, você está traindo morte para a sua vida. Não, pastor, mas eu fui ajudar e eu pensei. Não, pastor, eu deixei, porque o Senhor sabe, né, que a gente tem que fazer assim. Não, eu não sei nada, a palavra não diz assim. Não interessa a sua boa intenção. Não interessa muitas vezes o seu senso que se move, sabe? Às vezes até para ajudar, para suprir alguma coisa, mas quebrando um princípio da palavra, irmão, é morte. Sabe, Deus podia relevar isso tudo, afinal de contas, Davi é o homem segundo meu coração. Afinal de contas, Davi é o rei segundo meu coração, Davi é o meu menino. Davi é o meu amigo. Achei a Davi meu servo, com meu santo óleo ungi, minha mão será firme com ele. Deus era apaixonado por Davi, e Davi apaixonado pelo Senhor. Mas ainda assim, num homem que Deus é apaixonado, Deus corrige, porque Ele corrige o filho a que ama. Quanto mais Deus te amar, irmãos, mais corrigido serás. Pensa numa coisa que dá certo para todo mundo, irmão. Coisa errada que dá certo para todo mundo. É só você encostar lá, irmão, e dar zebra para você. Aí você fala, mas dá certo para todo mundo. Todo mundo não é o filho do Senhor e você é. Todo mundo não tem pai e você tem. Os filhos de todo mundo podem fazer, mas o meu não vai fazer, porque o meu filho tem pai. Deus cuida de você, cara. Deus cuida de você. E por isso você não pode fazer o que todo mundo faz. E por isso que todo mundo faz, fica sem correção. Se estáis sem correção, a Bíblia diz, sois bastardos. Mas nós somos corrigidos diariamente com um cajado pesado, porque somos herdeiros de uma promessa. Somos filhos do avivamento, embaixadores de Cristo sobre a terra. E como, irmãos, isso tinha que entrar como uma flecha na vida de todos nós. Porque, irmãos, há quem esteja na igreja e que escolha estar no caminho mais largo. Ah, mas bem que podia ser para mim daquele jeito também. Tem gente, irmãos, que troca a paternidade de Deus por um prato de lentilhas. Que troca o seu legado. A autoridade que Deus vai te dar. O poder da revelação. Por um prato de lentilhas. Por uma coisinha ali, uma derrapada ali, um escorregãozinho aqui. Um negocinho feito de qualquer forma ali. Um cambalacho de lá. E vai trocando o legado do Senhor por pratos de lentilhas. Desejo conhecê-lo, compartilhar os seus sofrimentos e o poder da sua ressurreição. Filipenses capítulo 3. A intenção era ótima, não era boa, era ótima. Intenção de Davi, intenção daqueles filhos. A intenção era ótima. Intenção de usar, poxa, vai cair a arca de Deus, vou segurar, e morreu. E às vezes você está fazendo tanta coisa de boa intenção, irmãos, e está morrendo, porque a palavra diz não, seu coração diz sim. A palavra diz não, sua família diz sim. A palavra diz não, seu amigo diz sim. A palavra diz não, seu pensamento diz sim. Aí você fala, eu senti, Deus. Sabe, se eu não fosse lá ia ficar ruim para mim, ia ficar ruim para ela se eu não sentasse naquela mesa. Ia ficar ruim.
Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho de ímpios, não se detém no caminho de pecadores, nem se assenta na roda de escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. E será como árvore plantada junto a ribeiro de águas, que dá o seu fruto na estação própria, e tudo que fizer prosperará. Mas não são assim os ímpios. São como a moinha que o vento espalha. Salmo 1. Sabe o que isso quer dizer, irmãos? Por que minhas coisas deixaram de prosperar? A Bíblia tem uma promessa: tudo o que você fizer prosperará. Mas antes disso vem todo o requisito. Ele é fiel, irmão. E se eu for também, nós estamos fechados em fidelidade. E Deus vai nos suprir, Deus vai nos honrar. Qual que é a pergunta da nossa vida? 1 Crônicas, está aí, 13, verso 12. Naquele dia, Davi temeu ao Senhor, ele tremeu diante do Senhor, dizendo: como trarei a minha arca de Deus? Como eu vou trazer a arca de Deus? Como eu vou conduzir a arca de Deus? O que é a arca de Deus, irmãos? A presença. Davi precisava trazer a presença de que jeito? Nos ombros dos levitas, porque assim era a ordem, não na carroça. Hoje, irmãos, não é mais na carroça, não é mais no ombro do levita, é no coração do filho. Só que eu preciso perguntar todos os dias para o Senhor: como é que eu vou conduzir a tua presença? A cada manhã, essa é a pergunta da minha vida. Não é como eu faço nessa manhã para ficar mais bonito, quanto que eu malho para ficar mais forte. Não é o que eu faço para ganhar mais dinheiro. A pergunta da sua vida é: Senhor, nesse dia, como farei para conduzir a tua presença? O que farei para conduzir a tua presença nesse dia, Senhor? E o Senhor vai falar: abra mão disso, não faça aquilo, faça isso. E se não queres ouvir, não peça para Deus falar. É a pergunta da nossa vida. Ao levantar a cada dia, irmãos, não é isso? Tantos questionamentos. Para onde eu vou, o que eu faço, que eu viajo, para onde que eu... Não, a primeira pergunta. Depois você pode até fazer outras que não firam os princípios, mas a primeira é: como conduzirei a tua presença? O que eu tenho que fazer nesse dia para o teu espírito ser conservado dentro de mim, de uma forma que ele governe o meu ser? Por isso Davi não trouxe a arca a si. A cidade de Davi, porém, fez levar a casa de Obed-edom, o geteu. Presta atenção nisso. Verso 13, de 1 Crônicas 13. Por isso Davi não trouxe a arca a si. A cidade de Davi, porém, a fez levar a casa de Obed-edom, o geteu. Assim ficou a arca de Deus com a família de Obed-edom 3 meses. Quanto tempo? 3 meses em sua casa. E o Senhor abençoou a casa de Obed-edom. E tudo quanto ele tinha. Irmão, você consegue entender o contexto desse texto? Que palavra violenta. Você consegue entender, irmãos, uma arca que até o momento, a sequência que ela vem caminhando, só trouxe morte onde passou. Porque começa lá nos tumores, começa lá nas hemorroidas, começa ainda antes, começa no Dagom, a arca que derrubou Dagom, o rei dos filisteus, Deus dos filisteus, a arca que causou tumores na cidade de Asdod e todas as cidades dos filisteus. Está entendendo isso? A arca que no caminho matou Uzá. É uma arca, irmãos, que vem um histórico. Quem quer ficar com isso aí? E tem coragem para dizer: eu quero, porque eu sei me relacionar com ela.
que o Senhor está querendo dizer? Eu estou querendo dizer, irmãos, que a presença de Deus na sua vida não é só benefício, é responsabilidade. Eu quero dizer que a mesma presença que levanta também derruba. Eu quero dizer que a mesma presença que dá vitória também derrota. Que a mesma presença que te faz ver também te cega. Como assim? Quem cegou Paulo foi o diabo? Foi essa presença. Paulo, Paulo, Saulo, por que me persegues? Foi essa presença, foi essa glória. Derrubou ele, eu não sei se ele estava a pé, se estava a cavalo, mas a palavra diz que ele derrubou. Alguém derrubou Paulo e o deixou cego, e não foi Satanás. Foi essa presença. Então a presença que levanta também derruba. A presença que traz vista aos cegos também traz cegueira aos desalinhados. Você está entendendo isso? Aí eles encontraram na beira do caminho. Quando isso aconteceu, era numa cidade, irmãos. Eles estavam caminhando, era na beira do caminho. A casa de Obed-edom, o geteu, fala que era uma casa à beira do caminho. Pensa numa estrada de terra, numa estrada de chão, porque estava numa eira. Eira é lugar, sabe o que é eira, irmão? Lugar de malhar o trigo. É um lugar de chão batido, de terra. E ali num lugar empoeirento, empoeirado, com algumas plantações, à beira do caminho tinha uma casa, a casa de Obed-edom. Então Davi temeu, e Davi falou assim: eu não vou levar isso aqui desse jeito não, tem alguma coisa errada. Olha também a capacidade, o princípio que Davi tem de entender. Porque, irmãos, qualquer outro, ele era, irmãos, o rei de Israel. O rei tinha o poder de decidir qualquer coisa. E no lugar dele, muitos outros líderes diziam: pega esse desviado aí, usar um desviado. Isso aí está em pecado, por isso que ele morreu. Joga ele no valão. Vamos embora. Toca para frente. Está todo mundo em Jerusalém nos esperando para uma grande festa. As virgens estão preparadas para dançar, as trombetas vão tocar, os portões vão se abrir. E mais, sabe, de anos e anos, tem gente que diz, irmão, 100 anos, a arca está fora, ela vai voltar hoje. Era isso, irmãos, que a maioria de nós faríamos. Vamos embora, não, vamos embora. Davi falou: não, tem coisa errada aqui, onde tem coisa errada, vai ficando mortos pelo caminho. E Davi falou: eu não sou esse rei que conduzo deixando mortos pelo caminho. Escolheram uma casa e deixaram lá, e Davi foi embora. Irmãos, pensa Davi chegando no meio da frustração. Já pensou isso? Davi chegando sem a arca. O rei que foi buscar a arca chegando sem a arca. Aí eles vêm trazendo a carroça, e quando abrem os portões, tocam as trombetas, as virgens vão começar a dançar. Por quê? Porque está chegando o exército de Davi. Eles olham na carroça, mas na carroça, em lugar da arca, tem um defunto. Em lugar da presença, irmãos, tem um corpo. O corpo de Uzá está no lugar da arca da aliança. E Davi chega lá chorando, dizendo: não foi dessa vez, nós profanamos a palavra, nós pecamos contra o Senhor, nós ferimos os seus princípios, Ele nos parou no caminho. Transparência, abertura. Está entendendo isso? E foi para o seu quarto, foi para a sua recâmara chorar. E diz, irmãos, que Davi naquele tempo rasgou as suas vestes, vestiu o pano de saco, ajuntou cinza sobre a cabeça, entrou em arrependimento e foi consultar os anciãos. Foi buscar ajuda com quem sabia mais. Sempre existirá alguém que sabe mais do que você. Vocês estão então empacotados, irmão, igualzinho um bonequinho de cera. Sempre haverá alguém que sabe mais do que você.
Sempre é bom sentar e aprender, irmãos. Sempre é bom. Eu lembro da minha avó, irmãos, como eu gostava de sentar para ouvi-la falar. Eu lembro que nas nossas férias ela começava a contar uma história. E estava lá todos os netos, todos os primos. E ia indo embora um a um, que ela ia falando, ia demorando. E eles, queriam jogar bola, soltar pipa, jogar bolinha de gude, catar minhoca. Eu ficava lá ouvindo até o fim. E algumas vezes, quando eu olhei e não tinha mais ninguém, ela falou: Deus escolheu você. Quando eu saí de perto dela e fui morar muito longe, ela me escrevia cartas e cartas, fortalecendo aquilo que Deus, sabe, como o apóstolo Paulo, fortalecendo aquilo que Deus faria. Escrevia as cartas. Ela se dirigia a mim: pastorzinho. Sabe, irmãos, sente para ouvir aqueles que sabem mais. Não interessa se você tem conhecimento maior. Alguns têm maior sabedoria. E é diferente. Conhecimento fala de algo a respeito de um conteúdo. Sabedoria fala a respeito da vida e das coisas do Espírito. Sabe, Davi chegou e foi se consultar. E quando Davi então foi alinhado: você fez tudo errado. Você precisa voltar e trazer aquela arca do jeito certo. Como é o jeito certo? Coloque nos ombros dos levitas. Está aqui a lei, Êxodo fala, está aqui Levítico fala, está aqui Números fala, está aqui tudo dizendo que a Torá está dizendo como deve fazer. Como Davi negligenciou isso, irmão? Como nós às vezes deixamos passar coisas que são tão claras. Deixa eu te falar uma coisa, ele vai voltar. Agora ele levou os levitas, as varas, para passar as varas nas argolas daquela arca e jogar nas costas. E a cada 6 passos que eles davam, eles paravam, desciam uma arca e sacrificavam. E tudo isso, irmãos, tem uma simbologia profética, mas nós não vamos falar disso nessa noite. A cada 6 passos, 6 é o número do homem. A cada 6 passos eles paravam, desciam uma arca, faziam um sacrifício, remindo o erro, remindo a morte de um homem chamado Uzá, se desculpando com Deus. Será que nós somos assim, irmão? Nós matamos pessoas, matamos espiritualmente pessoas no nosso lado. Depois a gente balança, irmão, o pé e joga as coisas para debaixo do tapete e segue caminhando. Eles tiveram que remir, sacrificando ovelhas e bois. A cada 6 passos paravam. Só que o mais interessante, irmãos, é que quando eles chegaram na casa de Obed-edom, eles não reconheciam mais a casa, porque eles falaram: cara, Davi chegou e falou: é aqui. Davi falou: eu lembro que é aqui, foi aqui que o boi tropeçou. Mas Davi olhou e falou: não é essa casa que nós deixamos a presença. 3 meses, 90 dias, a casa se tornou outra. Você sabe que o Targum hebraico, depois você consulte sobre isso. Targum hebraico, irmãos, é um documento do 1º século. E Targum hebraico fala a respeito de algumas coisas nas escrituras, de detalhamento de coisas nas escrituras, que não estão detalhadas na Bíblia. Mas é um documento histórico que os rabinos, eles reconhecem a autenticidade do Targum hebraico. Sabe o que ele diz? Que Obed-edom tinha 8 filhos e 8 noras. E que em 3 meses, todas as 8 noras de Obed-edom engravidaram. Sabe o que é isso? Talvez você não entendeu e falou: nossa, tal. Sabe o que é isso, irmão? Fertilidade. Sabe o que é isso? Ação de Deus. Sabe o que o Targum hebraico fala, irmãos? Que todas as crias dos animais, de todas as vacas, de todas as ovelhas, todas ficaram prenhas. Todas, sem exceção, ficaram prenhas em 3 meses.
fala que a plantação, a colheita, toda a ação do trigo e dos cereais que eles plantaram começou a produzir em 3 meses. Sabe por quê, irmãos? Porque aquilo que vinha trazendo morte até ali encontrou uma casa que sabia lidar com a presença, que sabia reverenciar a presença, uma família que se prostrava diante da presença e adorava, uma família que entendeu que não era um caixote de acácia, uma tampa de ouro, mas era o lugar onde o trono do Senhor estava. E aquela arca, irmãos, ela foi ali, sabe, de uma forma tão intensa, reverenciada por Obed-edom, seus filhos e as suas noras, de forma que tudo naquele lugar foi mudado, restaurado, tocado pela mão de Deus. E diz a palavra aí, verso 14: assim ficou a arca de Deus com a família de Obed-edom 3 meses em sua casa, e o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo quanto ele tinha. Tudo quanto ele tinha. Deus é bom ou não? Mas tem que saber lidar com ele. Não é de qualquer jeito, irmão. Não é no meu pensamento. Hoje eu vou fazer assim. Hoje eu vou tal hora. Hoje eu quero assim. Irmãos, isso é o governo da alma. Não é o governo da palavra. Enquanto nós quisermos, irmãos, levar o evangelho nos nossos próprios achismos, necessidades, ideias e pensamentos, nós sempre vamos tropeçar em algum lugar. Sempre a pedrinha vai e bate, é onde a gente tropeça. E você diz: de novo? Sim, é Deus te trazendo de novo ao lugar de ajuntar cinza sobre a cabeça, se vestir de pano de saco e entrar em arrependimento. Pensa numa casa que... E chegou essa notícia para Davi. Chegaram para Davi e disseram: sabe aquela casa, a casa de Obed-edom, geteu, que deixamos a arca da aliança? Pensa numa casa que está bonita. Pensa num povo que prosperou. Pensa em algo extraordinário. Davi falou: mas como? Como? A nossa mão teve morte na mão de Obed-edom. Sabe por quê, irmãos? Obed-edom era um levita. E Obed-edom, irmãos, tinha conhecimento das escrituras e sabia lidar com a presença. Ele estava fora do exercício sacerdotal, mas ele era um homem. Vai estudar sobre isso, você vai ver que ele era um homem da tribo de Levi. Era um homem que sabia lidar com a presença. Sabe o que eu acho mais interessante? Aqui nós vamos terminando. É que quando Davi chega para aquele lugar, irmãos, e olha tudo aquilo ali e diz: uau! E Davi chega, bate na porta dele, e talvez um dos filhos vai chegar e dizer: pai, o rei está aqui. E Obed-edom: como? Sim, o rei. Davi, o rei e sua comitiva, com os levitas, com o exército, está na nossa porta, vieram buscar a presença. E Obed-edom falou assim: como? A presença? A arca? Exatamente. Eles vieram buscar? Exatamente. Sabe o que esse homem pensou, irmão? Eu não posso segurar a presença aqui, porque afinal de contas é o rei que está aí fora. É o rei Davi. O rei segundo o coração de Deus. A arca tem um lugar específico, mas eu tenho o direito de escolher, de segui-la até o fim da minha vida. Você está entendendo isso? Você está entendendo isso? Sabe por que eu estou te dizendo isso, irmãos? Porque Obed-edom nunca tinha visto os seus animais produzirem tanto. Obed-edom nunca tinha visto o seu campo de cereais tão lindo. Ele nunca tinha visto, sabe, o seu trigo está tão carregado. Ele nunca tinha visto as suas ovelhas, suas vacas produzindo tanto leite, as suas ovelhas produzindo tanta cria. A sua casa nunca teve tanta paz. E ele entendeu que isso tudo era recorrente a como se relacionar com a presença de Deus. E ele falou: se tudo isso veio
com a presença do Senhor através desse objeto aqui. Eu que não sou doido de ficar aqui sem Ele. Aonde esse objeto for, eu estou indo junto. E quando ele disse a Davi: rei, estás levando a presença? E Davi falou: sim, Obed-edom. Chegou o momento dela ir ao lugar dela, na tenda em que eu preparei na cidade de Davi. Ele chegou aos seus filhos e falou: iremos todos juntos. Iremos todos juntos. E talvez uma nora, e talvez um filho tenha dito: pai, nós nunca prosperamos tanto, nós nunca tivemos tanta coisa, nunca foi, sabe, tão visível a olho nu. Nós nunca tivemos essa qualidade de vida, e agora nós vamos abandonar isso aqui tudo e ir embora. E o pai falou: é exatamente por isso que nós vamos embora, porque aquele que nos deu todas as coisas está indo, nós precisamos ir com Ele. Nós precisamos ir com Ele. Não é pelas coisas, irmãos, é pela presença. Por que você diz isso, pastor? Porque, irmãos, a palavra do Senhor vai nos falar em 1 Crônicas, capítulo 15, verso 15, que Obed-edom, ele virou o porteiro. O homem largou tudo, irmãos, para virar o porteiro na tenda. Falou: eu vou ficar aqui de olho nela, de olho na presença. Eu vou me embora levando, sabe, a minha família, os meus filhos e noras, mas eu vou voltar ao meu lugar. Eu sou um levita, e eu era um levita fora do ofício. Agora eu sou um levita dentro do culto a Deus. Foi para isso que eu nasci. Ele estava entendendo isso. O que um levita fazia? Servia ao Senhor no sacerdócio, no culto. Ele dizia: eu sou levita, não é o meu chamado ficar cuidando de boi, de vaca, de ovelha. O meu negócio é com a presença. Então eu retorno ao meu lugar. Você precisa saber o seu lugar, irmão. E você precisa saber, irmãos, quando a nuvem está passando. Sabe que a Bíblia diz que quando o povo andava pelo deserto, a nuvem parava, porque durante o dia era uma coluna de nuvem, e durante a noite uma coluna de fogo. Durante o dia uma coluna de nuvem que fazia sombra. Sabe um deserto de 45, 50 graus durante o dia. Mas quem estava abrigado na nuvem de Yahvé, lá estava dando uns 18, 20, 22. Tinha brisa. Sabe por quê, irmãos? Porque tinha proteção da sombra. Sabe o que a nuvem era capaz de fazer? Vai estudar mais profundo, irmão. Sabe o que a nuvem era capaz de fazer? Gerar sombra e alívio na temperatura. A nuvem era o guia desse povo durante o dia, porque eles só caminhavam seguindo a nuvem. E a nuvem era um arauto diante de todos os povos, dizendo: esse é o povo do Senhor e ninguém toca neles. Está entendendo isso? Todos os povos da terra, quando olhavam o céu, igual você vê uma nuvem, você vê, sabe, às vezes um arco-íris, você vê uma gaivota voando, eles viam, sabe, como um tufão de nuvem. De qualquer lugar da terra se enxergava um tufão de nuvem, e toda a terra sabia: lá está o povo de Deus. Você já pensou nisso? Por que que os povos cananeus, que eram conhecidos como os povos mais terríveis da terra, os heveus, heteus, jebuseus, amorreus, os povos mais perigosos, mais ruins, mais rudes, mais truculentos, os povos mais difíceis da terra, quando souberam: Israel vem contra vós, eles tremeram, ficaram: ai. Por quê? Porque todo mundo conhecia a nuvem. De todo lugar da terra, quando se olhavam, viam como se fosse um ciclone, e diziam: lá está o povo de Deus. Aquele povo, eles têm como Senhor Yahvé, o Deus de toda a terra. E não há ninguém, porque nem Faraó, o governo do Egito mais forte da terra, sucumbiu diante deles. Uau! Sabe o que a coluna de fogo fazia à noite?
À noite, irmãos, a temperatura cai no deserto. E chega a dar grau negativo, 2, 3 graus abaixo de zero à noite no deserto. Sabe o que a coluna de fogo fazia? Ali, sabe, na beira da coluna, irmão, estava dando lá de novo seus 15, 20 graus. Podia ficar tranquilo, por quê? Porque a coluna de fogo aquecia o povo. Porque a coluna de fogo, irmãos, iluminava, não tinha poste, não precisava de vela, não precisava nem de candeeiro, de castiçal. Porque quem saía de casa, irmãos, estava como se fosse no claro, porque a coluna de fogo esquentava o povo e iluminava o povo. E era o quê? Uma voz, um arauto para toda a terra dizendo: lá está o povo de Deus, de dia e de noite o Senhor cuida deles, ninguém toca neles. Está entendendo isso? Você está entendendo isso? Esse homem, irmãos, falou: eu vou lá. E diz assim, olha, 1 Crônicas 15 diz assim: e os filhos dos levitas trouxeram a arca de Deus sobre os ombros, pelas varas que nela havia, como Moisés tinha ordenado, conforme a palavra do Senhor. E disse Davi ao chefe dos levitas que constituíssem de seus irmãos cantores, para que com instrumentos musicais, com alaúdes, harpas e símbolos, se fizessem ouvir, levantando a voz com alegria. Então ele está fazendo aqui, constituindo o culto da sua tenda que ele construiu. Designaram, pois, os levitas, Emã, filho de Joel, e dos seus irmãos, Asaf, filho de Berequias, e dos filhos de Merari, seus irmãos, Etã, filho de Cusaías. E com eles, a seus irmãos da segunda ordem, Zacarias, Benê, Jaaziel, Semiramote, Jeiel, Uni, Eliabe, Benaia, Maazéias, Matitias, Elifeleu, Miqunéias, Obed-edom e Jeiel, os porteiros. Os porteiros. Ele falou: meu lugar é na porta, aonde eu olho para fora e olho para dentro. Eu vou passar os meus dias olhando a presença, de olho nela, e lembrando que em 3 meses a glória de Deus mudou a minha história. E lembrando que em 3 meses a glória de Deus mudou a minha história. E então ela pode continuar mudando até o resto da minha vida. Sabe o que eu quero que você entenda, irmãos, para a gente orar? Eu quero que você entenda, querido, que nós precisamos ter 3 coisas importantíssimas para sair dessa noite entendendo aquilo que Deus queria falar conosco. Primeira coisa, irmãos, para receber a glória, a presença de Deus, lembrando disso, que receber o Espírito, que conduzir o Espírito Santo, que conduzir, carregar a glória de Deus, irmãos, não é só um benefício, é uma responsabilidade. Amém? Então, irmãos, para receber essa responsabilidade eu preciso de quê, irmãos? De uma decisão. Eu preciso de um posicionamento. Eu preciso de coragem. E talvez esse seja o dia aqui nessa noite de você se posicionar. De você se posicionar em favor de Deus. Eu quero a sua glória, Deus. Eu quero a sua glória. E talvez você tenha pensado aí, Satanás já tenha falado ao seu ouvido: ah, todos têm a glória. Não, irmão, não tem não. Se você continua na igreja já há algum tempo, vivendo a sua própria vida, seus próprios interesses, os seus desejos, suas próprias quedas e os seus vícios e as suas falhas, e alimentando isso de dia a dia, irmãos, você ainda não carrega a glória genuína do Senhor sobre a sua vida. Porque quando ela entrar dentro da sua vida, ela vai jogar todos os postes ídolos da sua vida ao chão. Quando a glória entrar por dentro do seu espírito, ela vai confrontar
toda a ação dos filisteus, toda a ação de Dagon, toda a ação do eu, toda a ação da carne, ela vai jogar por terra. Ela vai decepar-lhe a cabeça e arrancar os braços de toda a ação contrária que há na sua vida. Então, para isso, eu preciso de um posicionamento. Por que eu preciso de um posicionamento? Porque Obed-Edom precisou se posicionar. Bateram lá e disseram: fica com a arca, você recebe ela. Irmãos, qual é o histórico dessa arca? Matou um lá, derrubou o Deus do outro, deu hemorroida no outro, matou Uzá. E Obed-Edom vai falar: você vem com isso aqui para dentro da minha casa? Não. Precisa, irmãos, de um posicionamento. Sim, eu quero a presença. Eu vou abrir a porta da minha casa para receber a tua presença. Primeira coisa, irmãos, aqui nessa noite você precisa de um posicionamento. Porque, irmãos, receber a glória que eu estou falando nessa noite aqui, querido, não é só aceitar Jesus. É ser, irmãos, impactado pelo seu poder, para que Ele possa desfacelar as estruturas de engano que há dentro de você. Coloque a mão sobre a sua cabeça. Ricandalamanás, Espírito Santo. Pai, sobre esse momento, Pai, eu destruo nessa noite, Pai, todas as fortalezas que atuam, Senhor, agora na alma, nos pensamentos, que dominam os pensamentos. Todas as ações, Pai, de espíritos malignos e contrários, que roubam a palavra, que impedem o entendimento daquilo que está sendo ministrado. Todo espírito de distração, toda frieza, toda desconexão com aquilo que está sendo gerado nessa noite aqui, seja agora repreendido, cancelado, em nome de Jesus. Diante de um momento como esse, irmãos, muita gente fica assim, meio que olhando assim, porque a mente já foi. Sabe por que a mente já foi, irmãos? Porque espíritos já carregaram o seu pensamento para outro lugar, dizendo: não ouve isso agora não. Mas você vai ouvir sim, em nome de Jesus. Você vai ouvir em nome de Jesus. Você vai receber libertação nessa noite em nome de Jesus. Nós precisamos disso, irmãos. Não se trata só, irmão, de aceitar Jesus. Talvez você tenha aqui nessa noite e você precise ainda fazer isso. E vamos fazer também aqueles que vão aceitar Jesus. Mas aqueles também que já receberam o Senhor serão impactados pela sua glória. Como, irmão, sabe, um cometa de fogo que vai entrar dentro do seu espírito para confrontar, desfacelar, desfazer as fortalezas de engano da alma que há sobre a sua vida. É preciso de coragem, posicionamento. A segunda coisa que nós precisamos para lidar com a presença são 3. A segunda coisa, discernimento. Depois que ela já entrou dentro de mim, eu preciso de discernimento. A presença está aqui, a glória está aqui, o poder está aqui. Eu preciso saber como lidar com isso. Eu preciso saber como lidar com isso, para que não seja, irmãos, mais uma morte, mas para que gere vida. Eu preciso me submeter, irmãos. Eu preciso reverenciar. Eu preciso cuidar daquilo que eu recebi. Ou seja, discernimento, entendimento do que eu carrego. Irmãos, você está grávido de um avivamento. Você já viu mulher grávida? Com aquela barriga bem grande. Você já viu que mulher grávida não pode fazer um monte de coisa? E por quê? Não é por causa dela. É por causa do que ela está gerando. É por causa do que ela está carregando. Então não toma café. O café não faz mal para ela. Fazia até bem antes. Poxa, o café fazia tão bem, mas agora eu não posso tomar porque faz mal para o menino. Está entendendo? Então eu estou grávido de um avivamento. Existe algo do Senhor sendo gerado dentro de mim. E eu vou deixar de fazer muitas coisas. Não só por mim, mas por aquilo que eu estou gerando. Por aquilo que está se desenvolvendo dentro de mim. Você está entendendo isso? Discernimento. E o terceiro, depois que eu tive coragem, depois que eu levantei a minha mão e disse: eu quero. Depois que eu levantei a minha mão e falou: eu vou lá receber isso. Depois que eu levantei a minha mão e disse: é para mim, é isso aí, eu preciso desse poder sobre a minha vida. Esse é o posicionamento.
O segundo, discernimento. O terceiro, irmãos, não abandonar jamais. Não abandonar jamais. Aonde a presença for, irmão, corre atrás. Porque a nuvem, irmãos, ia e o povo ia atrás. A coluna de fogo ia e o povo ia atrás. Você sabia, irmãos, que a Bíblia diz que quando a coluna de nuvem se movia, ou a coluna de fogo, algumas pessoas decidiam ficar para trás. Existia, irmãos, no meio dos hebreus, um quantitativo que ia ficando pelo caminho, que não seguia. Sabe por quê? Porque quando a nuvem parou aqui, eles começaram a desenvolver a sua própria vida. Se ficou muito tempo a nuvem parou e ficou 6 meses aqui. Então eles ficaram 6 meses, um exemplo, sem se movimentar. Aí eles começaram, sabe, a plantar, e eles não podiam, porque era só o maná que se comia. Mas aí desobedece a Deus. Aí não é sustentado pelo maná, era sustentado pelo seu próprio serviço. E aí se enchia de orgulho, porque dizia, eu posso produzir, não preciso depender só desse maná. Para que comer só pão, bolos de mel que caem do céu, se eu posso comer uma picanhazinha aqui do carneiro? Então se enchiam daquilo, e quando a nuvem ia embora, eles diziam, nós não precisamos ir atrás dessa nuvem. Nós já temos água aqui, nós temos pasto, temos uma criação e temos um plantio de cereais. Podemos estabelecer a nossa vida aqui. E algumas pessoas iam ficando, irmãos. Não acompanhavam a glória. Assim muitos estão, querido, envolvidos com a sua própria vida, com suas próprias coisas, e deixando a glória embora, a presença partir, não entendendo o tempo da sua visitação. Arrancando lágrimas de Cristo, que subiu numa montanha, olhou e disse, olhou lá e viu Jerusalém e disse assim, Jerusalém, Jerusalém, que mata os teus profetas e apedreja aqueles que te são enviados. Quantas vezes eu quis cuidar de você, como uma galinha que ajunta os teus pintinhos, mas tu não quiseste. Por causa disso, aí é o pior, irmão, porque não fica só nisso. Por causa disso, dias virão em que os teus inimigos derrubarão os seus muros e queimarão as tuas portas, tomarão os teus filhos escravos, porque não conheceste o dia da tua visitação. Não é uma escolha, é uma necessidade. Irmãos, deixar de estar com Cristo é loucura. Tem gente que fala assim, esse povo crente, esse povo Bíblia, esse povo é doido, anda com esse Jesus fazendo, irmãos, louco é quem decidiu ficar sem Ele. Doido é quem não entendeu o amor de Jesus pela sua igreja. Não pode ser sano, irmão, quem não entende aquilo que Jesus fez pelo seu povo, pela sua igreja. Quantas vezes eu quis te cuidar, mas tu não quiseste. Mas nessa noite você tem, irmãos, uma opção de querer dizer, Deus, eu quero ser cuidado por ti. Eu quero estar aos teus pés. Eu quero largar tudo, Deus, para seguir a arca. Eu quero largar tudo para seguir a nuvem, para seguir a coluna de fogo. Eu decido por ti nesse dia. Amém.